Graça e paz, irmão, graça e paz, irmãs. Chegamos a mais um Pequenos Textos, Grandes Verdades. E hoje eu quero fazer uma pergunta. Você já parou para pensar que você pode recarregar as suas energias no Senhor? Sabe aquela semana que você tá tendo que tá difícil, pesada? Sabe aquele dia que você chega na metade dele e fala, nossa, parece que já deu? Sabe aquele mês que tá se arrastando e você simplesmente fala, gente, eu não sei como é que eu vou chegar ao final do mês? Isaías nos diz que o Senhor pode renovar as nossas forças. Então eu vou ler com você Isaías 40, dos versículos de 28 a 31, que diz o seguinte: Você não ouviu? Não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças e nem se cansa. E ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria. Dá força aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se desfalecem. É interessante que antes de dizer que o Senhor, ele renova as nossas forças, o profeta, ele vai lembrar os seus ouvintes, os seus leitores, e vai nos lembrar quem é o Senhor. Ele começa dizendo, o Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda terra, de todo o céu e toda a terra. Nós servimos a um Deus que estava aqui no começo, que vai estar aqui no fim e que vai estar aqui para sempre. Ele é o criador de tudo que há. Ele te criou e me criou. Então, o profeta situa Deus, fala, olha, peraí, deixa eu contar para você, talvez você não esteja lembrando, quem é Deus. E aí, ele fala algo muito interessante. Deus não perde as forças e nem se cansa. Ou seja, ele está mostrando, ao contrário da gente, Deus não perde a força e nem se cansa. E aí, ele continua. Dá força aos cansados e aos fracos. Você já imaginou que quando você está cansado, que quando você está fraco, você tem alguém para quem recorrer? Aquele dia pesado, aquele dia cansativo, naquele dia, né, difícil, você pode conversar com aquele que criou os céus e a terra e pedir para que ele renove as suas forças. No versículo 31, ele diz, mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se desfalecem. Esse é um texto, meus irmãos, para os dias difíceis. Esse é o texto, minhas irmãs, para aqueles dias complicados em que a gente está se arrastando. Quando nós estamos assim, nós temos a quem recorrer. A um Deus que não desfalece e não se cansa. Como diz o texto aqui, a um Deus que não perde as forças e não se cansa. Que eu e que você possamos sempre recarregar as nossas baterias, as nossas energias no Senhor. Um beijo, Deus te abençoe. Meu pai volta amanhã, volto na semana que vem. Tchau, tchau.